Irmãos queridos, estamos aqui para uma palestra nessa casa que aprendemos a amar, a Alvorada Cristã. Então é com muita alegria nos nossos corações que nós nos dirigimos a todos vocês, companheiros queridos. Vamos convidando a todos para que nesse momento nós possamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre de Nazaré. Vamos projetando em nossa tela mental a figura de Jesus, nosso Mestre incondicional, e vamos buscando nesse instante essa conexão com essa espiritualidade maior, presente nessa casa tão amorosa. E vamos assim nos conectando com os mentores amigos, com as fraternidades queridas do espaço, trabalhadores de Jesus incansáveis. Vamos nos conectando com Ismael, tutelar da pátria brasileira, representante do Cristo aqui no Brasil. Vamos nos conectando nesse momento com Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, essa Mãe querida de todos nós. E vamos assim juntos de Maria, elevando o nosso pensamento mais uma vez ao Mestre Jesus. Ele que com o seu amor incondicional está presente nas nossas vidas como bom pastor, aguardando que cada um despertemos para os nossos momentos de renovação espiritual. E é com essa paciência que Ele aguarda cada um de nós no nosso trabalho, para o progresso dos nossos espíritos. E vamos assim, rogando ao Mestre Jesus, que leve até o nosso Pai Criador, doador da vida, esse Pai que nos deu a bênção da reencarnação, a quem nós com muita gratidão vamos dizendo a prece singela que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino de amor e de paz, e seja feita a tua vontade, na terra como em todo o universo. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, que ainda são tantas, assim como também nós devemos perdoar aos nossos devedores, e não nos deixe cairmos na tentação da nossa invigilância, e livra-nos, Pai, de todo o mal, fazendo-nos perceber que teus são o reino, o poder, a luz e a glória para sempre, que assim seja. Irmãos queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho acerca do nosso Mestre querido, do grande amor que Jesus tem por cada um de nós que habitamos esse planeta, do qual Ele é o governador espiritual. Falar sobre a figura de Jesus não é muito fácil, não, porque nós estamos assim há muitos anos-luz de estarmos próximos a Ele. Mas nós temos que nos esforçar para que possamos a cada dia merecer esse amor de Jesus por nós. Então, falar dele é muito pouco dentro de tudo aquilo que ele merece de nós. Mas nós vamos, assim, tentar falar um pouquinho a respeito desse Mestre tão amado. Essa encarnação de luz no nosso planeta Terra.
Imaginemos o sacrifício de Jesus para poder rebaixar a sua condição vibratória, para poder encarnar no mundo de provas, no mundo de expiação. Não deve ter sido nem um pouco fácil. Alguns historiadores dizem que o maior sacrifício do Mestre não foi a cruz, foi o rebaixamento vibratório da sua condição de espírito iluminado, de um ser de luz, de um avatar, como muitos dizem, para volver ao mundo material num corpo físico tão limitante. E nós podemos avaliar que não deve ter sido fácil, porque quando nós buscamos o nosso aperfeiçoamento, muitas vezes quando somos defrontados com situações que não estão mais de acordo com aquilo que nós pensamos, já que estamos buscando essa melhoria espiritual, quantas vezes nós sentimos o impacto vibratório daquela situação e quantas vezes chegamos a nos sentir, inclusive, muito mal, não é? Diante de uma conversa inadequada, de uma música que não tem acordes que nós achamos que são sensíveis, que são aqueles que tocam a nossa sensibilidade. Imaginemos Jesus, naquela época, há mais de 2000 anos, encarnando no nosso planeta, num momento onde a Judéia era totalmente dominada por Roma, muitos eram feitos escravos, onde os leprosos não poderiam sequer adentrar a cidade. Eles eram considerados pessoas sem identidade, perdiam a sua identidade e viviam nos monturos, onde as mulheres eram apedrejadas em praça pública, diante de acusação nem sempre comprovada de adultério, onde as pessoas consideradas fora da lei eram crucificadas no madeiro infamante. Não deve ter sido nem um pouco fácil, mas nós podemos imaginar esse amor grandioso do Cristo por nós, aceitando essa incumbência que lhe foi designada pelo Senhor Supremo. Jesus, esse ser crístico, vestindo um corpo carnal, se submetendo às tentações do mundo, porque todos nós sabemos que ele foi tentado durante os 40 dias que permaneceu no deserto, preparando-se para a sua jornada. Lidar com espíritos ainda ignorantes da verdadeira vida, da vida espiritual. Lidar com conhecedores profundos da lei mosaica, mas que se situavam numa condição de superioridade perante os demais. Não ser entendido pelos seus irmãos na carne. Até mesmo sua mãe teve momentos em que achou que o seu filho não era normal. Não deve ter sido nem um pouco fácil. Vamos pensar nisso. E Jesus veio com aquele amor imenso e nos acolheu a todos.
veio trazer uma mensagem de esperança, veio nos falar de um Deus de amor e de bondade, e mais do que isso, um Deus justo, um Pai amoroso. Ele veio exterminar a lei do olho por olho e dente por dente. Veio nos dizer que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, ou assim, temos todos nós a mesma origem, a origem divina. Então somos partículas do Criador. Veio nos mostrar o caminho que nos conduz à verdadeira salvação, que é a nossa elevação espiritual, é a conquista em nós dos valores verdadeiros, é trilhando os caminhos do Cristo, trabalhando aquilo que nós costumeiramente chamamos na doutrina espírita de reforma interior, eliminando o homem velho que reside em nós, despertando aquele homem novo, onde os valores são os valores crísticos. Que espetáculo nós podemos dizer que Jesus representa para todos nós, um espetáculo grandioso de amor total, de doação total. Jesus que acolheu Madalena, que era considerada uma mulher pecadora, considerada na época uma cortesã e que vivia insatisfeita, embora tivesse materialmente tudo, mas estava ali sofrendo e não sabia exatamente dimensionar o seu sofrimento, porque ela não conseguia compreender a dimensão do que é amar. E Jesus veio ensinar esse amor a Maria de Magdala. Ele não a enxergou como aquela mulher que era possuída por gênios da sombra, mas ele a enxergou como uma irmã sofredora, e por esse motivo ele restaurou-lhe a dignidade própria. Plasmou nela a beleza espiritual renovada que lhe transmitiria mais tarde a mensagem da sua ressurreição. Madalena sofreu um impacto muito grande ao encontro de Jesus e redimiu-se completamente. Ele não enxergou em Bartimeu o cego de Jericó, aquele homem inutilizado pelas trevas, mas viu nele um amigo que poderia tornar a ver, restituindo-lhe desse modo a visão que passa a enriquecer-lhe a existência. Ele não viu em Zaqueu o expoente da usura, aquele homem que fazia apropriação indébita de valores que eram destinados ao pagamento de impostos. Mas ele viu em Zaqueu um missionário do progresso, enganado pelos desvarios da posse, como tantos de nós ainda o somos, e por essa razão ele devolveu-lhe o raciocínio para a administração sábia e justa, e foi assim que Zaqueu se transformou num homem redimido. Em Simão Pedro, no dia da negação, que triste aquele momento. Depois de ter recebido tanto de Jesus, Simão não teve coragem de assumir a amizade pelo Cristo, mas
ele não viu em Simão, senão aquele cooperador enfraquecido, aquele aprendiz invigilante, que lhe exigia compreensão, carinho. E Simão Pedro transforma-se mais tarde no baluarte do cristianismo. Ele que fez com que a Casa do Caminho tomasse forma efetiva após a partida de Jesus, o retorno de Jesus ao mundo espiritual. E foi ele que levou esse evangelho nascente, operoso e fiel, até o martírio da crucificação, sendo crucificado de cabeça para baixo, porque não queria ter o mesmo destino do Mestre, porque não se sentia digno. Em Judas, Jesus não vê aquele discípulo ingrato, mas sim aquele colaborador traído pela própria ilusão, que era fascinado pelas honrarias. Imaginava que Jesus, ao ser traído, teria uma reação e assim lutaria para libertar a Judéia do poderio romano. E Jesus doa-lhe o amor e o perdão que se estenderia por séculos, amparando na sua redenção. Então nós temos que entender esse grande amor de Jesus pela humanidade. Será que nós já buscamos algo do olhar de Jesus para os nossos olhos? Será que nós conseguimos enxergar os nossos semelhantes com esse mesmo olhar que o Cristo enxerga cada um de nós com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades? Esse olhar de misericórdia, de compaixão, esse olhar que transmuta o grande conhecimento que o Cristo tem, o grande entendimento de compreender cada um de nós como companheiros necessitados. Será que nós já distendemos o nosso olhar para que nós vejamos os nossos companheiros do caminho da mesma forma como Cristo nos enxerga? Pois bem, companheiros, como nós estamos agindo perante os nossos semelhantes? Será que nós temos esse mesmo amor de Jesus, esse amor transformador, que tem condição de nos transformar, de tocar as fímbrias do nosso coração, que faz dilatar o nosso conhecimento, esse amor maior que nos compreende, que nos ampara. Jesus, o nosso bom pastor, ele que nos disse: nenhuma ovelha se perderá do rebanho do meu Pai. E nós somos as suas ovelhas. Quantas vezes já nos desviamos da rota segura e já fomos ao encontro dos prazeres enganosos que a vida nos oferece e nos vimos perdidos. E quantas vezes o Cristo foi atrás de nós, incontáveis vezes, através de uma palavra,
de alguém que nos ama, de um livro que lemos, de algo que nós ouvimos, através da nossa consciência culpada, que nos pedia para recomeçarmos. Quantas vezes tivemos os nossos joelhos feridos, mas o Cristo nos auxiliou a levantarmos e curou as nossas enfermidades da alma. Então, irmãos queridos, o que nós podemos fazer para agradecer a Jesus esse amor tão grande por cada um de nós? O que nós podemos fazer pelos nossos irmãos, principalmente por aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia, estão nos nossos lares, nesses momentos em que nós estamos retidos nos nossos lares, confrontando-nos uns com os outros, sem colocarmos as máscaras diárias ali na nossa intimidade. Como nós podemos agir como Cristo, ali diante daqueles que nem sempre são irmãos de ideal, nem sempre são espíritos simpáticos, mas estão ali, juntos de nós, não por acaso, mas sim por uma grande necessidade de reparação mútua. Nos encontramos quantas vezes em família com os nossos desafetos do passado, para que possamos reajustarmos-nos com eles. Irmãos queridos, é momento de renovação. A Terra passa por momentos difíceis, mas nós espíritas já sabíamos que isso aconteceria. Kardec deixou lá muito claro em Obras Póstumas esse momento. Nós já sabíamos que seriam momentos onde o amor esfriaria. E nós, que amamos o Cristo, que tivemos o amor do Cristo, precisamos revitalizar a Terra com o nosso amor, através das nossas atitudes junto aos nossos semelhantes, vendo o nosso próximo como a nós mesmos, sabendo que somos irmãos, criados, todos simples, ignorantes, mas todos destinados à perfeição. E é assim, irmãos queridos, que nós precisamos buscar a mensagem crística, essa mensagem de amor, essa mensagem grandiosa, e colocá-la nas nossas vidas, nas nossas atitudes, diante de situações que nos constrangem, que nos perturbam, que nos desagradam. Façamos a nós mesmos a seguinte pergunta: como é que Jesus agiria nesse momento, diante dessa situação? E com certeza nós vamos encontrar as explicações devidas dentro do nosso íntimo. E nós vamos saber agir como Jesus. Vamos saber amar como Ele nos amou. E é assim que nós terminamos a nossa reflexão, com muito amor nos nossos corações, que nós vamos assim, agradecendo esse Mestre incondicional das nossas almas, Ele tão presente na nossa
vida, tão maravilhoso. Vamos buscar, fazer por Jesus um pouquinho daquilo que Ele fez por nós, agindo como Ele gostaria que nós agíssemos. E é assim que nós vamos agradecendo a Jesus querido pelo seu sacrifício maior de ter retornado ao mundo da matéria para nos deixar a vivência de como devemos nos conduzir. E é dessa forma, irmãos queridos, que nós vamos vibrando nesse momento por toda essa humanidade necessitada, para que o Evangelho do Mestre seja difundido em todas as nações, em todos os lares desse planeta, para que nós possamos, assim, todos falarmos uma linguagem única do amor. Nesse momento que o nosso planeta passa por uma reestruturação para um mundo de regeneração, que o amor do Mestre esteja presente junto de todos os sofredores, inclusive daqueles que o rejeitam, daqueles que não o conhecem, e que nós sejamos instrumentos do seu amor junto a essas criaturas. E assim, nós vamos lembrando a prece do nosso querido Francisco de Assis, que amou o Mestre incondicionalmente também. E vamos dizendo: Senhor, fazei-nos instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver dúvidas, que levemos a fé. Ó Mestre, onde houver erro, que levemos a verdade. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver trevas, que levemos a luz. Fazei com que perdoemos mais do que sejamos perdoados. Que possamos compreender mais do que sermos compreendidos. E amar mais do que somos amados. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo para as nossas inferioridades que nos libertamos para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, é muito bom mesmo estar com vocês, e que Jesus possa nos amparar a todos. Um abraço grande a cada um, com a paz do nosso Mestre amado.